Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui está o remédio para a cura da ansiedade. Humilhar sobre a mão poderosa de Deus. O que quer dizer isso? É o entregar a sua vida a Ele. É reconhecer a total dependência no Criador. É reconhecer que sem um Criador você não é nada. Ele tem a cura para a ansiedade. E a ansiedade, além do que nós temos falado, ela pode se agravar. Ela deixa de ser uma ansiedade leve, moderada, grave, para causar transtorno de ansiedade. É um estado que a pessoa chega no limite de tudo. A preocupação já se torna uma preocupação persistente em diversas áreas da vida. E ela já começa a ter dificuldade de controlar as preocupações, as inquietações, a sensação de bem-estar já muda, já começa a se agravar um pouco mais. A fadiga aumenta, a tensão muscular, problemas do sono aumenta cada vez mais. Aquela dificuldade de dormir ou permanecer dormindo, a pessoa acorda a noite toda, mas não é já com um estado grave, é aquela coisa gravíssima já, é que se torna constante. Se olha para o olho da pessoa, já está fundo já. Além dessas coisas que já temos explicado, nasce dentro da pessoa o pânico. O pânico já começa a dominar essa pessoa. Os ataques de pânicos tem a primeira vez, já se torna recorrente, do nada, uma sensação de medo, de terror, sintomas físicos durante o ataque, como palpitações cardíacas, falta de ar, dor no peito, náusea, tontura, sensação de desmaio. Então, a situação da pessoa que estava ali só nos pensamentos começa a refletir na saúde dela. A ansiedade é tão grave que ela reflete na sua saúde. Eu falei com vocês um tempo atrás aqui que a nossa alma, ela mostra no nosso corpo, é um espelho, né? Que está dentro do nosso coração, o que está dentro da gente. E a ansiedade também está demonstrando que o que eu falei é realidade. Então aquela situação de doença mental ou espiritual do coração reflete no seu dia a dia. Então a pessoa começa já não só está incubado dentro dela a ansiedade, ela começa a demonstrar para lá de fora. Aí começa a ter pânico, o desespero, o medo. As pessoas pensam que a ansiedade ali é uma coisa comum, mas é uma coisa gravíssima, que leva a pessoa a esse estado. Parece que a pessoa está ficando louca, parece que a pessoa está ficando maluca. Então ela começa a ter medo, ela começa a ter medo de pessoas, ela começa a ter medo de animais, ela começa a ter medo talvez do escuro. Vai atacando de tal forma a pessoa que ela deixa de ser uma pessoa comum. O ataque de pânico. Você imagina uma pessoa dessa forma? Ou talvez você convive ou conviveu com pessoas assim. Além do ataque de pânico, tem um transtorno de ansiedade social, medo intenso de situações sociais ou desempenho,
onde a pessoa pode avaliar ou julgar, ser julgada por outros. Fobias. Olha só, medo intenso e irracional de um objeto, animal, atividade ou situação específica. A situação da ansiedade causa esse pânico, essas fobias. Mas por que tudo isso? Porque não teve um tratamento, porque não teve um cuidado, porque não teve um auxílio. A pessoa foi deixando-se levar. Eu resolvo depois, é comum. Não. E nós encontramos diversos versículos na Bíblia, vários, que falam sobre a ansiedade, para que possamos colocar a ansiedade nas mãos de Deus. Mostra que a ansiedade é o espelho da alma, mostra que a ansiedade só leva a pessoa à decadência. E no caso dessas pessoas aqui, que têm essa gravidade de ansiedade, se não for um milagre de Deus para libertar essa pessoa, dificilmente essa pessoa volta à sociedade, a ser uma pessoa comum. Eu recordo de um vizinho, minha mãe sempre escuta essas mensagens aqui, e esse vizinho, ele começou dessa mesma forma. Ele trabalhava, olha só, como tem coisas espirituais aí. Ele trabalhava, ganhava muito bem, tinha uma vida estável, um jovem, solteiro, e largou o emprego do nada, começou a se trancar dentro do quarto, medo de sair, não saía para nada. O fundo do quintal da minha mãe tinha uma brechinha que dava para a casa do vizinho. A gente brincava lá no pé de abacate que tinha, e tinha esse vizinho lá que morava no fundo dessa casa. E o tempo foi passando, ele não saía para nada, nem para comer. A mãe dele tinha que levar comida lá, o padrasto dele tinha que levar comida para ele também. Ele se tornou uma pessoa aprisionada à ansiedade. Aprisionada, e pouco tempo atrás, uns anos atrás, veio falecer. Eu não recordo se ele faleceu porque se matou ou por cuidado. Eu vou ver com a minha mãe novamente isso aí, eu não recordo, para não falar coisa por coisa. Mas o incrível mesmo do que estou te falando é que era uma pessoa assim, que todo dia saía para trabalhar. Se eu não me engano, era gerente de uma loja onde trabalhava na época, e foi se aprisionando, foi se trancando e veio a definhar. É como eu estava comentando sobre um espírito imundo que leva a pessoa a ficar essa decadência, a viver essa decadência, viver essa fobia de vida, viver aprisionado ali. E às vezes nem um trabalho de bruxaria, mas uma palavra de maldição. Existem pessoas que falam bem assim: você não vai ser feliz comigo, então você não vai ser feliz com ninguém. E daí em diante a pessoa começa a perder as amizades, não consegue se envolver na vida sentimental com outra pessoa, não consegue encontrar uma pessoa bacana, não consegue encontrar uma pessoa que satisfaça, eu digo não fisicamente, mas o seu coração se torna sempre vazio, não para com ninguém. Então, palavra de maldição também pode vir acarretar sobre a vida da pessoa um transtorno de ansiedade e destruir a vida de uma pessoa. Nós temos exemplo na palavra de Deus que desde o início, desde o princípio, Deus mostra o poder que temos na palavra. Pra você ter ideia, o universo foi formado e foi criado pela palavra de Deus. Em certa ocasião, Jesus, vendo uma figueira, sabendo que não era época de ter figos, ele chegou e amaldiçoou a figueira, porque ele queria comer do figo da figueira. E amaldiçoou. E no dia seguinte estava seca a figueira, com a palavra: nunca mais nasce de ti fruto algum. Mas aquilo ali não foi para simplesmente amaldiçoar a figueira, mas para mostrar aos discípulos o poder que temos na palavra. Nós temos que vigiar o que falamos e o que ouvimos também. Se vem palavras de maldição sobre a nossa vida, devemos repreender, porque uma maldição pode causar na sua vida
uma ansiedade ou um transtorno de ansiedade que venha a causar pânico, depressão, que iremos falar sobre isso nos próximos episódios, sobre depressão, pânico, depressão. Nós vamos partir do pânico e começar a falar sobre a depressão. Então, a pessoa, quando está num estado gravíssimo de ansiedade, ela tem essas crises que levam ao pânico. Se não houver um milagre de Deus, se não houver a intercessão de Deus, a mão de Deus sobre a vida da pessoa, essa pessoa pode ser levada à loucura. E, em alguns casos, à morte, ao tirar a própria vida. E a coisa é séria. É muito sério isso aí. E diz assim no texto que eu estou aqui acompanhando, que os ataques de pânico podem ser tão intensos e aterrorizantes que algumas pessoas podem acreditar que estão tendo um ataque cardíaco ou morrendo. E isso causa um medo de ter outro ataque de pânico. Pode levar a evitações de situações onde os ataques ocorreram anteriormente. A situação da pessoa se torna complicada. Complicada de tal forma que precisa depositar a sua vida, o seu coração nas mãos de Deus. A cura para tudo isso, você me pergunta, assim. A solução para tudo isso, assim. Está aqui, ó. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E você tem que fazer isso quando? É hoje. Você está vivendo ansioso, ansiosa? A sua situação está aparentemente complicada? A sua situação está aparentemente descontrolada? A oportunidade nós temos e agora. O momento é esse. Você precisa querer. E se essa pessoa que talvez você convive está nessas crises e não consegue ter o racional mais, você tem que ajudar essa pessoa. E como é que você ajuda? É através da oração, através do poder de Deus. Que há transtornos de ansiedade que já fogem do controle humano. Aí é só Deus. Aí é ter alguém de fé que vem interceder, vem estar orando e buscando ajuda com essa pessoa. Ela teve uma melhora, ensiná-la que a cura, a buscar, a depender do Criador. Essas são as doenças, essa é a situação que Satanás quer causar na vida do ser humano, a se tornar um ser até mesmo irracional, com essas fobias, síndrome do pânico, e leva a pessoa até a depressão. E a depressão tem os seus estágios também, que leva muitas pessoas ao suicídio. Teve uma época, eu não sei como está o índice hoje em dia, que o índice na Ásia, para mais ser específico, o Japão era um dos maiores do mundo de suicídio. Tudo devido à depressão. Então vamos cuidar. Vamos cuidar do bem mais importante que temos, que é o nosso coração. Coração, pensamento, sentimento e desejo. Não esqueça disso. Eu vou orar por você e semana que vem damos início à saúde, damos continuidade à saúde mental. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai de encontro a essa pessoa, meu Pai, que me escuta nesse exato momento, que talvez não está nesse estado grave, mas tem percebido que o estado está se agravando, a situação está se agravando. Ela já está perdendo um controle de certas coisas em sua vida. Está perdendo um controle de certas decisões. Está perdendo um controle de certas atitudes. Mas o Senhor é o controle de tudo. O Senhor tem um controle de tudo. Mas o Senhor só pode
ajudar aquele que busca ajuda no Senhor. Então, se essa pessoa tem buscado, está pedindo agora, nesse exato momento, o teu socorro, que o Senhor sustente esse homem, essa mulher. Sustente essa pessoa. Fortalece ela, fortalece ele. Faça essa pessoa ter essa oportunidade de mudar de vida e não se entregar a essas crises de ansiedade e cuidar do seu coração, cuidar da sua vida. Está escrito, meu Pai, tua palavra: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Nós lemos isso hoje. E lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado, então o Senhor quer cuidar de nós. Então cuida desse ser humano, cuida dessa pessoa, liberta essa pessoa dessa ansiedade, para que não venha se agravar e essa pessoa venha vegetar, porque uma pessoa nesse estado já está vegetando, Pai. Faça o teu nome ser glorificado. Eu te peço isso em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então cuida da sua saúde, cuida do seu coração, cuida de você. Deixa o Espírito Santo dominar a sua vida. Deixa o Espírito Santo dirigir os seus caminhos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.